Hoje vamos falar por que Deus nos nega certas coisas. É importante entendermos que na sabedoria infinita e no amor infinito de Deus, Ele tem razões específicas para nos negar certas coisas. Primeiramente, em Isaías 55, 8, 9 diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Este verso bíblico nos lembra que a perspectiva de Deus é muito mais ampla e profunda do que a nossa. Além disso, em Romanos 8:28, o Senhor fala conosco assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso nos assegura que mesmo quando Deus nos nega algo, é porque Ele está trabalhando para o nosso bem, conforme o seu propósito para as nossas vidas. Outra razão importante da qual Deus nos nega certas coisas, está em Tiago 4:3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Este versículo nos alerta sobre os motivos egoístas e errados pelos quais às vezes pedimos algo. Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as raízes de tudo que sentimos, de tudo que está ali dentro, e sabe quando um pedido não é benéfico para o nosso crescimento espiritual ou para o nosso bem-estar de forma geral. Outra razão, finalmente, está lá em Hebreus 12:6, diz assim: que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui entendemos que a disciplina de Deus, ela pode incluir a negação de certos desejos que temos. É uma expressão de amor de pai, um amor paternal de Deus para nós agora. Por isso que às vezes o Senhor vai dizer não para nós. Deus, ele está mais interessado em nosso caráter, em nosso relacionamento com Ele, do que em nos dar tudo o que queremos a hora que queremos. Portanto, ao nos negar certas coisas, Deus está nos guiando, nos protegendo, nos moldando para que possamos viver uma vida mais plena e alinhada com a sua vontade. Ele nos convida a confiar na sabedoria que Ele tem, que é muito maior do que a nossa, e a submeter os nossos desejos à vontade perfeita dele para nós. E é aqui a chave de quem prospera e de quem anda em círculos. Todas as pessoas que vêm para mim, que entram nas sessões de mentoria e que não conseguem viver uma vida de rendição, se entregar num relacionamento pleno, real, verdadeiro com Deus, andam em círculos. E muitas vezes elas repetem, ciclos, porque elas não aprendem a convidar a Deus a ser o primeiro na vida delas e não aprendem também a se submeter à vontade soberana de Deus. A aceitação de que certas coisas não estão nos planos de Deus para nós em determinados momentos é uma lição de fé e submissão à vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina isso, e tem um versículo muito bonito lá em Eclesiastes 3:1 que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Este versículo nos lembra que Deus tem um tempo perfeito para cada evento em nossas vidas. Para cada detalhe, Deus está atento e Ele tem um tempo determinado para que certas coisas venham a acontecer. Deus não está a par do que nos é importante, mas precisamos entender que nem sempre o tempo dele e o nosso estarão alinhados, porque nós precisamos sim passar pelo teste da submissão, da rendição, da entrega total, e a negativa de Deus nos convida a esse exercício de fé.
Em Provérbios 3, 5, 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso nos chama a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos as decisões dele para nós, no momento que elas ocorrem. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar assim por dificuldades, situações específicas na vida e a gente vai falar: nossa, eu não vi isso vindo. Mas nós precisamos voltar a Deus com essa situação que nos desafia e nos submeter à vontade dele e falar: Senhor, olha o que me aconteceu, está aqui, eu estou trazendo para ti. Qual é a tua vontade para mim diante desse cenário? E isso é submissão. E veja só, a história de José, descrita em Gênesis, é um exemplo poderoso dessa verdade. José foi vendido como escravo por seus irmãos e passou anos na prisão de forma injusta. Ou seja, José passou anos na prisão injustamente. Quantas vezes nós, na nossa vida, vamos nos deparar com situações que a gente olha, que aconteceu ou que está nos acontecendo e a gente fala: Deus, isso é injusto. Então, o que José faz? Vamos ver. Ele entende que ele precisa estar numa posição de buscar e ele se submete ao que está acontecendo, reconhecendo Deus em todas as ações dele. E aí, no tempo de Deus, José, agora ele é elevado, Ele passa a uma posição de prisioneiro, de escravo prisioneiro, para governador do Egito. Em Gênesis 50, 20, José declara a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja só, e isso é uma palavra profética para a sua vida hoje. Tudo que alguém, próximo ou distante, desconhecido, uma afronta motivada por alguma coisa que você fez errada ou uma afronta que lhe ocorreu de forma injusta mesmo. Tudo que acontece contra nós, que servimos a Deus, Deus tem condições de transformar em bem. Os irmãos de José está declarando aqui: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então você precisa descansar nesta palavra e olhar para a situação de José ali, que a Bíblia relata, e olhar para a sua vida e falar: Deus pode trazer uma grande reviravolta na situação que eu estou vivenciando. E isso é submissão, é aceitar o plano de Deus como sendo excelente, como sendo o melhor plano, a melhor ideia para nós. E o que José declara aqui ilustra o que José declara e o que ele vive, Ilustra como o tempo e os planos de Deus são sempre perfeitos, mesmo que não possamos ver isso no momento. José demorou anos para entender o plano de Deus, mas Deus não enganou José. José não ficou decepcionado com o resultado final. E você não vai ficar decepcionado com o resultado final toda vez que você escolher se submeter, renunciar, se entregar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não vai ficar decepcionado. Não tem quem já tenha confiado absolutamente em Deus e tenha ficado decepcionado. Deus pode, nos afligir ali, porque a gente quer o sim, toda hora, e Deus funciona diferente. Ele pode permitir aflições, mas decepção não tem jeito. Em Romanos 8 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Este verso bíblico reforça a ideia de que, mesmo quando enfrentamos as negações ou as esperas, Deus está trabalhando para o nosso bem. Aceitar que algumas coisas não são para nós no momento exige uma profunda confiança em Deus e em sua sabedoria. É uma expressão da nossa fé e também da nossa submissão ao plano
soberano de Deus. Em Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, ao enfrentarmos momentos de negação ou espera, devemos lembrar que Deus está no controle e que sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. E isso tá lá em Romanos 12, 2. Nossa tarefa, a sua tarefa aí, a minha tarefa daqui, é confiar em Deus, aceitar o tempo de Deus e permitir que Deus nos guie no seu caminho perfeito, nos planos que Ele tem para nós. Deus não engana ninguém e Ele tem a melhor intenção em relação a você. Creia, confia e deixa Deus te guiar. Peço que você compartilhe essa mensagem, porque pode ser a resposta de conforto de pessoas que oram. Amém? Deus te abençoe.